Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui, eu espero que estejam todos muito bem. Pessoal, fizemos então um primeiro momento conhecendo a disciplina, conhecendo o conceito de experiência, entendendo o que seria o design de experiência de usuário. Ou seja, a gente descobriu que embora algumas pessoas acertem sem querer essa questão da experiência, é um objeto de estudo nosso, é uma coisa científica da qual muitos autores discutem, debatem, existem órgãos voltados a isso que entendem, estudam, caracterizam e documentam estratégias, técnicas, ferramentas que nós podemos utilizar para gerar uma melhor experiência. Então, gente, isso aqui não é uma coisa ao acaso. Agora eu vou começar, a partir desse momento da disciplina, eu vou começar a apresentar para vocês alguns entregáveis, algumas ferramentas que nós temos dentro da área de UX Design e que nos auxiliam a ter essa experiência, tudo bem? E eu tinha mencionado lá no nosso momento síncrono, aquele momento que nós fizemos pela live do YouTube, eu havia mencionado para vocês que essa ferramenta aqui, eu mostrei uma foto, a gente não fez uma, mas eu mostrei uma foto para vocês, tá? E lá nessa foto, o que a gente viu? Eu falei que isso podia ser usado inclusive na análise. Vocês devem estar cursando aí a disciplina de análise ou tem algum conhecimento de análise de projetos e sistemas. Vocês podem utilizar esta ferramenta em conjunto com a análise de sistemas para fazer aquilo que nós chamamos, né, de um design centrado no usuário, né, o CD, User Centered Design, que é a ideia de você poder criar esse design em conjunto com o teu usuário, não tratando ele como simplesmente alguém que utiliza, mas tratando ele como alguém que vai te auxiliar a fazer o melhor projeto possível, porque afinal de contas é ele quem vai usar. Tudo bem? Então eu mostrei isso aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu mostrei essa ferramenta que nós chamamos naquele momento de wireframe. Tudo bem? Esse wireframe aqui é um modelo de exemplo, não foi feito por mim, tá? Eu simplesmente digitei wireframe no Google e peguei uma imagem aqui para poder apresentar para vocês. Observem que isso aqui é uma prototipação, não é nem protótipo na verdade, isso é um modelo de esqueleto de página, tá bom? E esse esqueleto de página, embora não seja uma página funcional, embora não tenham as imagens, me ajudam com muita clareza a visualizar o produto final. Beleza? Eu consigo entender claramente que aqui em cima vem a logo da empresa. Eu consigo perceber que a logo da empresa, por exemplo, ela é mais larga do que ela é alta. Eu consigo perceber que eu tenho um menuzinho aqui superior e que nesse menu superior eu tenho uns navlinks aqui, né, que seriam aqui, por exemplo, podemos criar uma estrutura de menu vertical que quando eu clico numa opção dessa ele quebra para baixo com novas opções, por exemplo. Dá para perceber que eu tenho uma barra aqui à esquerda que tem algumas matérias, alguns títulos em especial. Então cada header desse aqui, ó, observe que essa estrutura é muito parecida não, é igual, desculpa. Esse carinha aqui, ó, é composto de um header, um cabeçalho, um textinho e um botão aqui do lado. E aqui eu tenho a mesma coisa e aqui eu tenho a mesma coisa. E tudo isso está dentro desta caixa maior. O que eu estou percebendo aqui? Claramente eu tenho cada um desses aqui como sendo seja lá qual é o contexto, por exemplo, eu vou inventar aqui no caso produto, tá? E aí depois então, para cada um desses caras eu tenho um botão, talvez alguma coisa que me permita chegar numa próxima tela, e nessa tela eu vou realmente ver esse produto em maior destaque, mas eu consigo facilmente visualizar que à minha esquerda existe uma listagem de resumo de produto, e eu consigo ver essas miniaturas com seus nomes e com seus textos, mas que aqui na página central da minha página, na parte central da minha página, eu tenho um banner com promoção aqui em cima, na parte superior, depois produtos em destaques, inclusive com fotos, com imagens aqui, tá bom? E depois embaixo desses dois produtos em destaque, eu tenho 3 banners menores com, estou imaginando que promoções ou alguma coisa do tipo, tudo bem? Além disso, nós temos aqui um botãozinho de perfil, desculpa, um botãozinho de perfil, assim como alguns menuzinhos aqui com links, né, que podem me direcionar a páginas específicas. Então percebam que isso sozinho não é suficiente para eu apresentar para um cliente que não sabe do assunto e que ele realmente me diga o que ele achou. Mas isso é muito legal de trabalhar com o usuário, com a pessoa que você está desenvolvendo. Eu já fui muito bem sucedido trabalhando com esse tipo de ferramenta, por exemplo, desenvolvendo um projeto com alunos e professores de outra área, né? Um projeto integrador, como nós chamamos. Então, no momento que eu desenvolvi isso com os meus alunos, eles criaram as telas iniciais do sistema e levaram e apresentaram isso para os professores das outras áreas, né, que contribuíram.
Os professores claramente conseguiram entender qual é o propósito, eles já estavam ali envolvidos, eles sabiam qual era o assunto, eles entendiam desse contexto e com isso ficou muito claro, numa explicação, 15 minutinhos ali, numa folha de papel, da gente conseguir produzir isso aqui, da gente conseguir tirar as nossas dúvidas. E mais importante do que tirar as dúvidas, a gente recebeu sugestão, a gente recebeu feedback dessa pessoa, né, esse retorno desse nosso usuário. E o usuário falou, cara, eu não gostei disso aqui, ó. A logo aqui na esquerda, acabando no meio, não fica legal. A logo da empresa é mais interessante ela ser quadrada, não retangular. Vamos tentar colocar ela desse jeito aqui. Olha, esse resumo aqui na esquerda não me acrescentou muita coisa. Por que a gente não tenta levar esse resumo para a direita? E aí na hora que o cara clica aqui no botão de perfil, ele abre, ao invés de ser um resumo, na verdade é um menu. Então, esse tipo de coisa nos permite favorecer aí o que a gente chamou de UCD, o User Centered Design, ou seja, um design centrado no usuário. A gente não vai tratar essa pessoa como uma pessoa distante, como alguém para quem estamos desenvolvendo um produto, mas a gente vai começar a tratar essa pessoa como um parceiro, alguém que está nos auxiliando a desenvolver o melhor produto. E quem sabe melhor como essa página deve ser montada para ser produtiva, que a própria pessoa que vai usar essa página e quer ser produtiva. Então essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Esse cliente, esse usuário, é a peça-chave para a gente criar alguma coisa eficiente, tá bom? A gente não precisa ficar limitado à questão de site. Eu estou dando uma ênfase em site porque eu conheço o PPC do curso, eu sei que é mais interessante para nós trabalhar nesse ponto de vista, tá? Desenvolvimento de sistemas para a internet. Porém, a gente pode trabalhar assim também, ó. Nós podemos desenvolver os nossos wireframes voltados para celular, para smartphone. Observem que isso aqui já nos dá um entendimento muito bom de como essa página vai funcionar. Eu sei aqui qual é o tópicos, cada conjunto aqui de tópico na verdade é uma caixinha com uma imagem e um nome. Eu tenho aqui então uma listagem, então já estou deduzindo que se eu botar o dedo na tela e fazer o scroll, né, rodar de baixo para cima, ele vai continuar trazendo uma listagem de tópicos. Eu já consigo ver qual é o menu inferior aqui, quais são as opções, ó, home para a página principal, talk para uma ferramenta de chat, quiz para uma ferramenta aqui com a qual a gente vai interagir, né, tirar algumas dúvidas. Então, clicando aqui num desses tópicos, provavelmente eu vou entrar aqui nessa tela, ó. Aqui eu consigo ver quais são os tópicos, eu consigo navegar quem são os tutores, então eu já sei como é que isso vai aparecer na tela, ó. Vai ter a foto do tutor, vai ter os dados do tutor embaixo, eu tenho um botãozinho Veja Mais, que quando eu clico me leva para essa tela de todos os tutores, vai trazer todo mundo que está envolvido no curso. Então, observem que o mero ato de fazer isso aqui me permite ter um conhecimento muito bom, muito profundo de como será a plataforma no final. Isso ajuda do ponto de vista do cliente que quer saber o resultado final, porque afinal de contas a gente já passou daquela época onde a gente fechava contrato e falava, bom, daqui 2 anos eu te entrego, e aí então daqui 2 anos ele entregava e talvez fosse o que você precisasse, mas talvez não. Tá? Isso aí não existe mais. Hoje em dia a gente trabalha com entregas menores, entrega contínua, fluxo contínuo de entregas, desculpa. Então isso é importante, tá bom? Isso é uma coisa que depois vocês vão estudar melhor na disciplina de engenharia de software, tá? Mas independentemente disso, isso nos permite não apenas documentar, mas também nos permite, como eu falei, pedir a opinião desse cliente, pedir a opinião desse usuário, muitas vezes o usuário final, muitas vezes um gestor, um líder, mas alguém que vai poder olhar para isso e falar, cara, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não é legal, desse jeito não ficou bom, vamos tentar trocar desse jeito para outro jeito. E uma coisa bem interessante, pessoal, é o seguinte, para finalizar esse vídeo para não ficar muito extenso, isso pode ser editado ao vivo. Então nada impede de você, numa reunião com o seu cliente, levar o teu notebook, por exemplo, projetar isso aqui numa parede com um data show, ou então sentar do lado do cliente, se for uma pessoa só, e abrir esse notebook, abrir essa página com ele, e aí no momento que o cara fala, olha, não gostei desse negócio aqui, eu quero levar ele para outro lugar, tranquilo, sem problema, a gente leva, ó, arrastou ao vivo, e o cara pode ver o resultado, pode achar interessante, pode falar que, olha, não, colocou nesse lugar, não ficou legal, volta para onde estava antes, dá um Ctrl Z, um desfazer ali e vai retornar para o ponto em que estava. Tudo bem? Então eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar extenso demais, porque eu acho que já valeu como uma primeira introdução desse assunto. E no próximo vídeo eu apresento então a ferramenta que nós iremos trabalhar, que é essa aqui, o wireframe.cc. Só fazendo uma observação final para poder fechar o vídeo, essa ferramenta não é obrigatória para quem está desenvolvendo a disciplina agora comigo, tá? Vocês podem utilizar outras. Se vocês procurarem até o wireframe online no Google, vocês vão encontrar várias. Muitas delas são pagas, então só fiquem atentos com relação a isso.
Se vocês quiserem desenvolver em outra ferramenta, não há problema nenhum. O meu objetivo é ensinar a vocês como trabalhar com os wireframes e não trabalhar com esta plataforma de wireframes. Tá certo? Então o importante é vocês conseguirem desenvolver a proposta, não desenvolver a proposta nesta página. Podem utilizar, se vocês quiserem, o Balsamiq, por exemplo, é muito famoso. O Balsamiq, ele tem versão inclusive online, mas ele também tem uma versão desktop com várias funcionalidades, só que ele é pago. Então quem quiser, quem tiver interesse, quem achar que é uma coisa que quer se especializar, talvez comprar, né, a licença, pagar a mensalidade, pode ser interessante. O ponto é, fica na mão de vocês. Vocês vão fazer da forma que vocês quiserem. Eu trago uma ferramenta que é de uso gratuito, que vocês conseguem utilizar sem pagar, para vocês já começarem a ter esse contato inicial. Tudo bem? Agora, se vocês depois vão preferir trabalhar com outra ferramenta, fiquem à vontade. O entregável final que vocês vão me entregar é um wireframe. Ele pode ser desenvolvido em qualquer ferramenta. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou então encerrar o vídeo aqui com vocês e depois eu retorno mostrando efetivamente como trabalhar com essa ferramenta, como utilizar essa ferramenta. Tá certo? Então eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me avisar e a gente vai conversando a respeito, viu? Valeu, pessoal. Até mais.